Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula agora da Unidade 2 de Organização Financeira. Eu sou o professor Rio, sou professor de matemática e nós vamos dar sequência aqui à organização financeira. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui também no Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 6, que tem como objeto de conhecimento função exponencial, conceitos, detalhamento, conceitos e aplicações de funções exponenciais no mundo moderno, fazendo uso dos conhecimentos da física, da química e da biologia para explicar o mundo natural e para planejar, executar e avaliar intervenções práticas. Então, prepare esse material, anote tudo, da nossa aula e, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Muito bem, vamos dar início à nossa aula falando agora de função exponencial. E nós separamos aqui, vários trechos onde nós vamos citar aqui a função exponencial. Vamos mostrar primeiro algumas notícias, envolvendo aí, por exemplo, o crescimento exponencial. Então acompanhe comigo aqui um gráfico onde nós pretendemos explicar para você que nem todo crescimento é exponencial. Então é muito comum a gente ouvir falar em crescimentos, determinado mercado está em crescimento, determinada moeda está em crescimento, e uma vez ou outra a gente ouve falar também em crescimento exponencial. Então nós separamos aqui um gráfico para explicar um pouco sobre isso, o que é crescimento e o que é crescimento exponencial. Então nós temos aí, por exemplo, no gráfico, uma pesquisa que foi feita com alguns produtos, Nós temos aí o açaí, a castanha, o látex, a copaíba, Então nós temos aí o gráfico que mostra o crescimento de extração, segundo fontes aí do IBGE, Justamente a extração aí do açaí, da castanha, do látex e da copaíba. Então você consegue fazer a leitura, que no decorrer dos anos aí de 2006 até 2009, esses produtos, foram extraídos em umas determinadas quantidades, A gente consegue, através aí de cada curva, de cada cor, determinar, como foi esse crescimento ao longo desse período, Então vamos começar aí, por exemplo, com a castanha, destacado aí em vermelho, a nossa linha mais baixa aí no gráfico, Então percebam que nós temos aí uma extração de 94, 94 é o número aí da castanha, Então percebam que ao longo de 2006, 2007, 2008, 2009, não houve aí um crescimento muito grande, Na verdade, ficou praticamente estável a extração de castanha, Outro gráfico, outra curva que nós podemos separar para você aí é o do látex, que está em destaque aí na cor verde. Então percebam que o látex teve um crescimento, de 2006 para 2007, Você consegue acompanhar aí no nosso destaque, E depois disso praticamente estabilizou, 2008, 2009 permaneceu ali em 192, Então um crescimento bem curto ali no início, E depois praticamente não houve crescimento. Outro que nós podemos destacar é a copaíba, aí em lilás, Houve um crescimento de 2006 para 2007, um pequeno crescimento na extração, De 2007 para 2008 houve uma estabilização na extração, não houve crescimento nem decrescimento. E a partir de 2008 para 2009 houve outro crescimento, até mais acentuado. A gente percebe aí que a inclinação da curva ficou até maior,
estabilizando ali em 243 a extração da copaíba. E o último que nós deixamos justamente aí, por último, né, em azul, a extração do açaí. Percebo que como a curva do açaí é diferente, né? Houve aí um considerável crescimento de 2006 para 2007, né? Mas repare do ano de 2007 para 2008. Olha o que acontece aí na curva do açaí, né? Há um grande crescimento, né? Então, de um ano para o outro, houve um crescimento aí muito grande. E a pergunta que fica é, será que esse crescimento aí muito grande, ele é exponencial ou ele não é exponencial? Né? Aí só para finalizar, né, de 2008 para 2009, mais um crescimento aí leve, né? E o número se estabiliza em 727, tá? Então, a grande pergunta que fica é, esse crescimento, como nós pudemos acompanhar aí com o açaí, foi um crescimento exponencial ou não? E afinal, o que é crescimento exponencial? Então, ao longo da nossa aula, nós vamos explicar do que se trata, né? O que se trata o crescimento exponencial. Vamos ver agora uma notícia, já que nós estamos falando aí de açaí, vamos aproveitar então esse produto aí que está em destaque, né? Para comentar um pouco mais sobre essa produção, essa extração do açaí. Acompanha nosso noticiário aí, ó, CMA News. Fala assim, ó, açaí movimenta mercado com máquina de frozen e creme em potes. Então, no noticiário, nós temos aí um grande movimento aí com relação ao produto açaí, né? Ele está aí efervescente no mercado, né? Muita gente vendendo, produzindo, né? E consumindo o açaí, seja aí no formato de frozen, né? Aquele tipo sorvete, né? E o creme em potes, né? Além do próprio suco, né? Ou então, como a gente chama aqui, a vinha do açaí, né? Que é como a gente consegue, a gente costuma açaí, a polpa do açaí, né? Então a gente costuma, né, consumir o açaí aqui na nossa região. E em cima disso, nós temos inclusive aqui uma entrevista com um professor bem conhecido aqui da nossa área, né? O professor Jean Nobre, que também tem aí envolvimento com a produção, né, e venda do açaí. Vamos ver então a nossa entrevista com o professor Jean Nobre. Acompanhe comigo. Bom, o açaí é um produto muito rico em vitaminas, tem um alto poder calórico e por conta dessas propriedades é um produto que está em constante crescimento não só no Brasil, mas fora dele também, em função de ser um produto amazônico, de ser um produto natural, né? Então é um produto que ele está em constante crescimento no mercado e a exploração desse produto, a exploração comercial, está bem no começo ainda. Então é um produto que tem muito a crescer no mercado. Sim, principalmente fora do Brasil. Quando as pessoas perceberam que o açaí tem essa propriedade nutritiva, calórica, enfim, que ele faz muito bem para a nossa saúde, as pessoas passaram a consumir mais esse produto. E aí, aumentando o consumo, naturalmente, aumentou também a sua produção. Bom, o açaí ele pode ser trabalhado de duas formas. Nós temos a produção do açaí de forma artesanal, que é aquela que nós conhecemos aqui na nossa região, que a gente consome ele com farinha, com tapioca. Em alguns estados da região norte ele é consumido junto com outros alimentos também. E tem a segunda forma de trabalhar com açaí, que é a forma comercial, que é aquele açaí que ele já é um produto processado. É um produto que ele pode ser agregado junto com outros ingredientes. E o açaí comercializado dessa forma, ele tem um alto poder comercial, porque agrega-se valor a esse produto e ele pode ser comercializado em shoppings, em lojas. Então essa segunda maneira de se trabalhar com açaí já precisa sim de um investimento para você montar uma operação de açaí.
Olha, um segundo produto que eu identificaria o mesmo potencial do açaí é o tucumã, porque apesar de ser um produto que ele tem um período de entre safra, mas ele é muito consumido aqui na nossa região. Então, devido a esse alto consumo e a baixa produção desse produto, é possível que ele tenha um alto valor comercial, sim. Muito bem, obrigado aí, professor Jean Nobre, né, por esclarecer um pouco mais aí do mercado do açaí e veja, né, que em vários momentos ele menciona aí o crescimento exponencial, né? Nós temos aí outros exemplos, também, né, professor, que com o crescimento do açaí, né, dessa exportação, também houve ali o crescimento de alguns outros produtos que são associados, né? Isso é inevitavelmente. Se houve o crescimento ali, né, da venda do açaí na forma de frozen, a gente precisa também levar em consideração que a máquina de frozen também passou a ser muito vendida, que é uma máquina diferente do que aquela batedeira de açaí que a gente está acostumado, né? Com certeza. Todo um processo de produção do açaí também, né, cresce junto com a venda dos produtos. Isso, exatamente como o professor Jean também aí citou, né, que aquele açaí utilizado ali para comercialização, principalmente aí, né, para fora do Brasil, ele é tratado de maneira diferente. Então, ele não é exatamente só aquela polpa que a gente tira, né, e aí bate ali na batedeira e já sai prontinho para a gente consumir. Ele precisa de alguns outros, né, produtos, exatamente até para manter, né, a sua consistência e a sua validade, né, porque ele não vai ser consumido assim na hora como a gente está acostumado aqui. Isso. E o exemplo do açaí, né, é o mais prático aqui para a gente mostrar, né, porque faz parte aqui do nosso cotidiano, então é bem fácil compreender esse tema quando a gente pega um produto amazônico, né? Nós separamos aqui outras notícias porque, com certeza, você já deve ter visto, né, ou então vai ver, né, seja nos noticiários, seja em uma revista, seja aí pesquisando pela internet, novamente, né, esse termo, né, crescimento exponencial. Vamos ver aqui alguns exemplos. Destacamos aqui para vocês na tela, por exemplo, ó, essa notícia aí, um artigo, na verdade, ó. Aquicultura ornamental, um mar de oportunidades. O que é aquicultura, professor Thiago? Vamos lá. A aquicultura é exatamente, né, a prática, né, de tomar conta ali de tudo aquilo que é do meio aquático. Então, imagine bem, ó, o que é piscicultura? É a criação de peixes. O que é ranicultura? É a criação de rãs. Quelonicultura, a criação de jabutis e tartarugas. Então, tudo isso, né, juntando tudo, vira aquicultura, que é exatamente ali a prática, né, de organizar tudo isso aquático. Então, tem criação de algas, tem criação de camarão, né, e aí tudo isso faz parte da aquicultura, que é um dos mercados aqui também que estão crescendo muito, né? E aí é inevitável ali a utilização, por exemplo, a criação de camarões, né? Muitos pratos aqui da nossa região levam camarão, então é inevitável que esse mercado sempre cresça. Então é aí que tem muita coisa. E um dos mercados que cresceu muito também é essa próxima reportagem. Isso, vamos seguir em frente aí com a nossa manchete, porque essa manchete, esse artigo aí da aquicultura fala justamente do mercado que vem crescendo muito, né, que é o mercado pet, né? Os animais de estimação ou mesmo os animais que a gente cria aí para sustento, né? Que é onde os peixes ornamentais se inserem, né? No caso aí, os peixes ornamentais, né? Diz aí o nosso artigo que cresce no mercado de forma exponencial no Brasil e no mundo. Esse mercado aí de peixes ornamentais. Então, esse mercado aí movimenta, né, no ano de 2021, né, movimentou 124,6 bilhões de dólares no mundo. Então, veja aí um exemplo aí de um outro produto, né, envolvendo aí o mercado pet também, onde é mencionado aí a forma exponencial, né? Cresce de forma exponencial. Isso, e um dos fatores desse crescimento é exatamente, né, o fato de muita gente estar começando a se ocupar demais. E aí começa o quê? A não ter tempo para cuidar, por exemplo, de um cachorro, para cuidar de um gato, né, que exige ali um pouquinho mais, vamos dizer assim, de atenção e cuidado. E pelos peixes ornamentais, né,
ser alimentado poucas vezes ao dia, né? Claro, ter tudo aquele um pouco menos, né, de cuidados. E aí, exatamente por isso é que houve esse grande crescimento. E observe que esse crescimento aí não está sendo considerado no Brasil, é no mundo. Tá? Então, houve realmente um crescimento mundial ali. Pessoas passaram a ter menos tempo, porque se envolve mais com o trabalho, né? E aí, a criação de um peixe, no caso, que são os peixes ornamentais, se tornou uma opção, né? Exatamente. Repara que nós estamos trazendo aqui produtos, né, que a gente pode colocar aí no rótulo amazônico, né, que está meio que na moda aí no mercado, né? Quando existe esse rótulo Amazônia, então as vendas são boas, né? O mercado está efervescente, né? Vamos ver mais uma notícia aí envolvendo também crescimento exponencial. Acompanhe comigo, olha só. Mais uma notícia, ó. Desvendando o crescimento exponencial dos cosméticos naturais, né? Vocês que consomem, né, produtos cosméticos de maneira geral, sabem que cada vez mais eles estão inseridos no mercado produtos com ingredientes, né, da Amazônia, né? Então, volta e meia a gente vê um sabonete, né, com sabor castanha, né, com fragrância de castanha, um creme para a pele também com ingredientes amazônicos, né? Então, a gente vê cada vez mais essa inserção aí nos cosméticos naturais. Então, essa notícia aí, a gente, só para aprofundar um pouco mais dessa notícia, nós temos aí, ó, o Brasil é reconhecido internacionalmente por sua biodiversidade rica e única, no que se reflete no crescente interesse global por ativos e plantas brasileiras. Quando a gente fala em Amazônia, ainda mais, né? No mercado de cosméticos. Alguns dos ativos e plantas mais valorizados atualmente são, olha só, vou dar uma lista para vocês, ó. Açaí, óleo de castanha do Brasil, tenho certeza que você já experimentou algum produto, algum cosmético, né, envolvendo com a fragrância aí da castanha, né? O cupuaçu, o guaraná e também a andiroba, né? Eu tenho certeza que você já viu, se deparou com algum produto cosmético aí, com algum desses ingredientes que fazem parte aí desse rótulo Amazônia, né? Cada vez mais aí ocupando as prateleiras do mercado, não é isso, professor Thiago? Isso mesmo, até porque, né, os estudos referentes a esses tipos de plantas, né, esse tipo de material nosso aqui, né, nossa obra-prima, né, açaí, castanha, cupuaçu, ele passou a ser muito estudado. Então ali, o açaí é rico em vitaminas, então vamos organizar essas vitaminas para que essas vitaminas, né, também são, né, muito utilizadas ali para tratamento, ali, né, para hidratação de pele. Então, exatamente por isso é que o mercado cresceu muito. Eles passaram a fazer um estudo bem mais, né, ali detalhado referente a essas obras-primas, né, muito rico aqui na nossa Amazônia. E aí esse estudo fez com que, claro, né, todos os olhos se virassem aqui para a nossa Amazônia e a exploração, claro, aumentou mais ainda. E aí entra toda aquela questão, né, das pessoas que se cuidam, né, passaram a se cuidar mais, as pessoas passaram a usar mais hidratante, e aí passaram a achar o sol está muito mais quente do que antes. Então, começa a organizar mais aí a questão da hidratação da pele, né, a protetores solares, e aí tudo isso envolve esses estudos. E aí a propriedade ali de cada um dos produtos vai sendo acrescentada aí através desses estudos. E aí, com isso, claro, a exploração aqui da nossa matéria-prima aqui da Amazônia é sempre, né, a primeira a ser requisitada, né, professor? Isso. Agora vamos esclarecer, né? O que será, então, que esse crescimento exponencial que tanto falam, né? Vamos recorrer, então, aqui às nossas definições matemáticas para a gente relembrar aqui as funções, né, e explicar um pouco mais aí da função exponencial. Acompanhe comigo. Então, nós temos aqui a definição, né, de função exponencial, tá? Vocês com certeza já ouviram falar em função, né? Nós temos aqui a função exponencial, né, onde ele tem um formato, né, o f de x igual a elevado a x, né? Como é uma função, ela tem domínio e tem contradomínio, né? Então, o domínio aí no conjunto dos números reais, tá? E o contradomínio também no conjunto dos números reais, só que com restrições, né?
não estão incluídos aí o zero, né? E nós vamos considerar apenas os valores positivos desse conjunto numérico, tá? Então, todo A, né, que nós temos aí na função, né, que nós chamamos como base, né, da potência, ele vai estar dentro desse contradomínio, tá? E há de se considerar também, né, que o A deve ser diferente do 1. Então, o número A aí vai ser chamado, então, base da função, tá? Por que a gente está mencionando essa definição? Porque a gente quer mostrar para vocês o gráfico, como é que ela se comporta, tá? Então, nós temos duas situações. Quando essa função ela é crescente e também quando ela é decrescente. Acompanhe comigo, então, na cartela. Olha só. Tá aí as duas situações, tá? A função exponencial pode ser crescente, né, ou decrescente, como já mencionei, a depender do valor da base. Ou seja, se o A for maior do que 1, a função ela é crescente. Ou seja, é esse gráfico aí que está à esquerda da sua imagem, tá? Quando nós temos essa situação da esquerda, nós temos uma função exponencial crescente. Caso contrário, né, se o A estiver situado entre 0 e 1, né, ele vai ser, então, uma função exponencial decrescente, que é o caso aí do gráfico da direita, tá bom? Então, visualizando os dois gráficos, a gente percebe quando o termo é utilizado, né? Crescimento exponencial. É esse tipo de crescimento, né? A gente destaca aqui a nossa função exponencial, ela tem um comportamento único, né? Que é justamente esse crescimento explosivo, né? Ele não cresce de forma linear, ele cresce muito e muito rápido, né? Em pouco tempo, né? Vamos tratar dessa forma, tá? Então, quando nós temos um produto, ou no caso aí do açaí, né? Que houve um grande consumo de açaí e as nossas curvas de venda ou curvas de consumo crescem dessa forma, né? Colocou-se, então, né, que esse tipo de comportamento é um crescimento exponencial, justamente nos estudos da função exponencial, né, professor Thiago? Isso mesmo, né? Para deixar mais claro assim para vocês, qual é a diferença do crescimento linear para o crescimento exponencial? O crescimento linear, imagine então que a gente vai sempre somando o mesmo número. Então vamos botar assim um crescimento linear, né, de base 2. Então vai ser 2 mais 2, 4 mais 2, 6 mais 2, 8 mais 2. Então, você consegue imaginar que é um crescimento mais lento, certo? Qual é a diferença agora para o crescimento exponencial? O crescimento exponencial, ele vai sempre multiplicando. Por isso que tem aquele expoentezinho lá. Aí, por isso que o próprio nome é exponencial. E aí, como é que funciona? Vamos lá, vamos continuar utilizando o 2. Só que agora não é mais 2, agora vai ser sempre vezes 2. Tá bom? Então, ó, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Então, você consegue observar que agora o crescimento está indo bem mais rápido. Quando é linear, eu cheguei ali estourando até o 8, até o 10 aqui contando para vocês, né? E aí, no exponencial, eu cheguei em 32 bem rapidinho. Essa é a grande diferença entre o crescimento linear e o crescimento exponencial. Por isso que o exponencial dá esse salto, né, bem rápido, porque ele vai sempre multiplicando ali pela sua base, diferente do crescimento linear, que vai sempre somando. Entenderam a diferença do crescimento? Vamos ver então mais um exemplo. Esse aqui foi bastante mencionado, né, na época da pandemia, que foi o crescimento exponencial do coronavírus. Acompanhe comigo, olha só. Então, o crescimento exponencial, né, e curva epidêmica, entenda os principais conceitos matemáticos que explicam a pandemia de coronavírus. Então, muito se falou, né, do crescimento exponencial na época lá da pandemia, né? Então, para detalhar mais, a gente vai já mostrar o gráfico aí, que foi bastante comentado, né, durante a epidemia. A gente vai mencionar aqui exatamente o que o professor Thiago acabou de mencionar, né? Esse crescimento, né, multiplicado no caso aí quando o vírus se espalha, né? Vamos ver então novamente aí a nossa notícia. Olha só. Segundo o professor de matemática e autor de material didático Ricardo Suzuki,
é possível fazer estimativas do porquê epidemias seguem um padrão matemático chamado função exponencial, usada para representar fenômenos que se multiplicam muito rapidamente ao longo do tempo. Na função exponencial, você vai multiplicando o número por ele mesmo. Nessa função, temos o crescimento exponencial, em que o valor inicial de um evento vai sendo multiplicado por um mesmo número a cada período de tempo, explica Suzuki, exatamente como o professor Tiago acabou de comentar. Ele compara, no começo da função exponencial, o crescimento parece pequeno, se assemelha com uma função linear, mas com o tempo, né, a gente viu que existe uma diferença. Diferentemente da exponencial, na função linear, o número anterior é somado e não multiplicado. Por isso, o crescimento linear é representado no gráfico por uma reta. Já o crescimento exponencial é uma curva acentuada. Ao longo do tempo, o crescimento exponencial atinge valores exorbitantes, diz Suzuki, que é professor de matemática e autor do material didático do Sistema de Ensino PH. Então, vamos mostrar então o nosso gráfico aí da época da pandemia, né? Que é justamente os números de casos, né? Nós temos aí dois tipos de simulações, né? Em vermelho nós temos os números de casos, né? Isso era uma projeção na época, né? Quando não se tomaria as medidas de proteção, nós teríamos o gráfico aí destacado em vermelho, e se todas as medidas de proteção fossem utilizadas, nós teríamos o gráfico aí em azul, né? Em tracejado nós temos aí a capacidade do sistema de saúde. Então, esse foi um gráfico muito comentado na época da pandemia, né? E por que a gente está falando nisso? Porque justamente nós temos aí no primeiro gráfico, em vermelho, né? Quando nós temos a situação de não tomar as medidas de proteção, o crescimento, justamente esse crescimento seria aí um crescimento exponencial, né? Os casos explodiriam. Justamente porque nessa etapa aqui, do número de casos, haveria aqui um crescimento, né, muito parecido com aquele gráfico que nós mostramos lá da função exponencial. Então, toda vez que nós temos uma situação dessa, né, onde no caso aí o número de casos cresce muito em muito pouco tempo, né, menciona-se, né, fala-se então em crescimento exponencial. E esse termo, né, crescimento exponencial, também é muito utilizado aí no mercado financeiro, né? O mercado de ações, né, professor Tiago? Com certeza, né? A gente cansa de escutar, né, muitas coisas sobre há um retorno ali muito alto, né, de um certo investimento. Certo investimento está dando muito certo, que estão com retornos, né, a níveis exponenciais. Volta e meia a gente escuta isso. Né, ficar muito atento e vamos entender o que isso significa. Olha aí. O que são ações exponenciais? Então, aqui apenas um exemplo, né? O exemplo aqui citado é referente ao Magazine Luiza, onde a ação ali está valendo 21,91. E aí observe que no início, que nos anos de 2013, 2015 até 2017, ela praticamente se manteve ali, praticamente sem crescimento. Até que no ano ali de 2017, seguindo ali até mais ou menos 2019, ela houve, já teve ali um pequeno crescimento, mas ainda não tão alto. Observe que o crescimento até 2019, por exemplo, ele ainda está entre 0 e 10. Então, não foi assim um crescimento tão significativo. Tá? Porém, observe que a partir de 2019, olha aí, vou botar aqui até o topo, de onde ela chegou em 2021, ou seja, em 2 anos. Observe que até 2021 chegou em 30. Então, esse crescimento muito grande, fez o quê? Olha aí, aquele gráficozinho que da agora há pouco a gente viu. Exatamente um crescimento muito grande. E quando tem esse crescimento muito grande, é quando ele faz, exatamente aquele crescimento exponencial. É um crescimento ali, alcança um pico muito rápido.
Exatamente. Só para complementar as informações, né, as ações exponenciais são aquelas com o potencial de multiplicar o capital investido pelo investidor exponencialmente. Portanto, em outras palavras, são aquelas que podem entregar a maior rentabilidade financeira por meio do aumento das cotações dos papéis na Bolsa de Valores. Esse aumento de cotação ocorre, obviamente, pela maior demanda de investidores pelas ações, conforme a lei da oferta e da demanda. Nesse período, poucos investidores estão dispostos a vender as ações, enquanto muitos possuem o desejo de adquiri-las. Para compreender melhor o que são as ações exponenciais, nada melhor que conhecer o exemplo, nesse caso aí, né, da Magazine Luiza, que foi fundada aí por Luiz Trajano. Depois de passar por um período extremamente difícil durante a crise de 2013 e 2015, os papéis da empresa saltaram mais de 70.000%. Para se ter uma ideia, as ações se multiplicaram mais de 700 vezes em pouco mais de 5 anos. Ou seja, cada R$1.000, hipoteticamente aplicados nos papéis da companhia, se transformaram em mais de R$700 mil, tá bom? Mas não custa nada lembrar, né, que isso não ocorre toda hora, tá bom? Então, se alguém vier com a promessa aí de ganhos exponenciais, tenha seu pé atrás, porque esse é um comportamento que não ocorre sempre, tá bom? Então, chegamos ao final da nossa aula, espero que você tenha aprendido bastante.